Firmes e fortes, meus amigos, minhas amigas do Realizare Cursos, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente e agora falando propriamente dito das medidas socioeducativas, tá bom? No vídeo anterior a gente fez uma introdução sobre os atos infracionais, sobre as medidas socioeducativas e a partir de agora a gente vai estudar propriamente dito quais são essas medidas. E eu já adianto para você que o estudo dessas medidas socioeducativas, ele vai ter que observar, ele vai ter que obedecer a alguns princípios. Quais são esses princípios? As medidas socioeducativas, elas devem observar os seguintes princípios. O ECA vai falar para nós, e a Constituição ela também faz previsão semelhante, no sentido de que nós temos que observar os princípios da brevidade. Então, a medida socioeducativa ela não pode durar muito tempo, tá? Por isso, inclusive, que a medida socioeducativa de internação é para atos infracionais mais graves, como a gente vai ver, ela tem um limite, ela tem um período máximo de duração. Nós vamos ter o princípio aqui da excepcionalidade, tá? Então, a gente só vai aplicar aquelas medidas consideradas mais graves, tá? Em condições excepcionais. E nós vamos ter um outro princípio, que é a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Por isso, inclusive, que no caso aqui do ECA, a gente não vai aplicar para o menor infrator cadeia, dizendo de forma bem objetiva. A legislação ela pressupõe que é uma pessoa, é um indivíduo que ainda está no momento de aprendizagem, ainda está nessa possibilidade de errar. O foco aqui realmente não é apenas punir, é principalmente reeducar. A medida socioeducativa ela vai ter uma finalidade também pedagógica. Tá? Então, os princípios da medida socioeducativa serão a brevidade, a excepcionalidade e a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E, às vezes, um tema que às vezes é cobrado em provas, por exemplo, na área educacional, enfim, ou no nosso dia a dia mesmo, para conhecimentos gerais, está relacionado a quais são as medidas socioeducativas. Tem dois mnemônicos famosos aí que a gente pode usar para memorizar, tá? O primeiro deles é esse aqui, o lápis, tá? Então, com o lápis, a gente consegue saber que nós temos a medida socioeducativa de obrigação de reparar o dano, nós vamos ter a liberdade assistida, nós vamos ter a advertência, nós vamos ter a prestação de serviços à comunidade, nós vamos ter a internação e nós vamos ter a semi-liberdade. Alguns professores também de cursinhos preparatórios para concursos costumam brincar dizendo que a seguinte frase, olha, menor não fala sapo, o menor fala sáplio. Menor não fala sapo, o menor fala sáplio. Anota essa frase aí no seu caderno. S aqui de semi-liberdade, o A de advertência, o P de prestação de serviço à comunidade, o L de liberdade assistida, o I de internação e o O de obrigação de reparar o dano. Vou repetir. S de semi-liberdade, A de advertência, P de prestação de serviços à comunidade, o L de liberdade assistida, o I de internação e o O de obrigação de reparar o dano. Duas informações adicionais aqui. A advertência é a mais branda, tá?
Se ela é a mais branda, ela vai se aplicar a que tipo de atos infracionais? Aqueles atos infracionais considerados mais leves, tá? Então, isso aqui é uma informação importante para nós. E a mais grave delas é a internação, tá? Então, ela vai se relacionar aqui a contextos de atos infracionais considerados mais graves ou para menores infratores que estão realmente envolvidos ali em reiterados atos infracionais, que já descumpriram reiteradamente outras medidas socioeducativas. Então, é uma informação adicional aqui que a gente precisa fazer, certo? E aqui, ao invés de expor por meio de slide, eu decidi que a gente viesse na própria legislação, que a gente fizesse uma consulta na própria legislação, mas todas essas informações que eu vou comentar com vocês a partir de agora estão devidamente disponibilizadas na apostila. Fiquem tranquilos, tá? Então, presta atenção, aquilo que for para anotar, eu vou fazendo as devidas advertências. O ECA, ele fala para nós sobre as medidas socioeducativas, que nós vamos ter advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e internação em estabelecimento educacional, tá? E ele vai falar também qualquer uma das previstas no artigo 101, inciso 1 a 6, essas são as medidas de proteção, tá, pessoal? Só relembrando aí que nós falamos, tá? Então, as medidas de proteção, elas podem ser aplicadas também para o adolescente. Só as socioeducativas que não podem ser aplicadas para as crianças, certo? Para aplicar as medidas socioeducativas, o juiz ele vai levar em consideração, e isso é uma informação importante, é só o juiz que pode aplicar a medida socioeducativa, tá? O conselho tutelar não pode aplicar. Ele vai levar em conta a capacidade de cumprir. Adianta, por exemplo, vai ter que indenizar, reparar o dano, mas a família não tem condições de custeio, então vai custear como? Tá? Então a gente tem que levar a capacidade de cumprir, circunstâncias e gravidade da infração. Ou seja, quanto mais grave a infração, mais grave também, mais rigorosa será a medida socioeducativa. Em hipótese alguma, e sob pretexto algum, vai ser admitido o trabalho forçado, tá? Em relação a essa questão do trabalho, isso vale para medidas socioeducativas, vale para quem está cumprindo pena, para os adultos, tá? O trabalho, ele é um direito e um dever do preso. O que não se pode ter é o que a gente chama de trabalho forçado, de trabalhar como uma punição. No caso dos presos, por exemplo, que estão na cadeia, a punição dele é a privação de liberdade. Ele não fica o dia todo ali trabalhando obrigatoriamente para pagar por isso. A punição dele é a privação de liberdade, é a privação de convívio com outras pessoas, com a sociedade de um modo geral. O que não se admite aqui é realmente uma imposição de trabalho. A punição que nós estamos dando para você é o trabalho. Não, isso não pode, tá? E sim, o trabalho é assegurado como um direito e como um dever. Mas se por acaso o preso ele se recusar a trabalhar, ele não vai ser forçado. O que vai acontecer, no caso do preso maior de idade, tá? É que nós vamos configurar uma falta grave. Então, isso vai ter reflexos ali na execução penal, no cumprimento da pena dele. Mas ele não vai ser compelido, não vai ser obrigado a trabalhar. Em relação aos adolescentes, essa expressão portadores, ela está desatualizada, tá? De doença ou deficiência mental, receberão tratamento individual especializado em um local adequado às suas condições. Então, o ECA trata da possibilidade também de alguma pessoa com deficiência, de um infrator ter algum tipo de deficiência, e ele vai ter um tratamento ali próprio, adequado às suas condições, tá bom? E aí nós vamos passar, propriamente dito, para as infrações, para as medidas socioeducativas, melhor dizendo. A primeira delas é a advertência, tá? A gente viu que ela é a mais branda, tá? Ela é a mais branda. A advertência, ela vai consistir naquilo que a gente chama de admoestação verbal.
Então o menininho, a menininha vai sentar lá na frente do juiz e vai tomar aquele belo esporro, aquela bela chamada de atenção. Muitas vezes, inclusive, próximo ali dos pais ou do responsável, que o pai e a mãe não sabem também onde enfia a cara de tanta vergonha. Então são para condutas consideradas mais leves, consideradas mais brandas, tá? Não vamos perder muito termo em relação a isso. Outra medida socioeducativa que nós vamos ter é a obrigação de reparar o dano. Aqui é importante destacar que a obrigação de reparar o dano ela não vai se aplicar para qualquer ato infracional. Ela vai se aplicar para atos infracionais com reflexos patrimoniais. Então, ele gerou algum dano, algum prejuízo financeiro. Foi um ato infracional análogo a um furto, sei lá, de um celular. Um ato infracional análogo ao crime de dano. O menino foi lá, o adolescente foi lá e tacou uma pedra no vidro do vizinho, vidro caríssimo do vizinho, tá? Então, tem que ter algum tipo de reflexo patrimonial, tá? E aí a autoridade pode determinar, se for o caso, que o adolescente restitua, ou seja, que ele devolva, tá? Que ele devolva, promova o ressarcimento do dano, aí é pagar o valor em dinheiro, se às vezes não tiver como restituir. Eu furtei o celular e sumi com esse celular. Então, o dinheiro relativo ali ao valor desse celular, tá? Ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Vai lá capinar um lote para essa vítima até dar o valor daquilo que você subtraiu, o valor daquilo que gerou o prejuízo, tá? Havendo uma manifesta impossibilidade financeira, por exemplo, a coisa já se perdeu, o juiz ele pode substituir essa medida para outra adequada. Aí, geralmente, eles optam para a próxima medida que nós vamos trabalhar aqui, que é justamente o comunitário, a prestação de serviços à comunidade. O ECA prevê no artigo 117 que o juiz ele pode fixar prestação de serviços à comunidade, que consiste na realização de tarefas gratuitas, tá? Então significa que não há remuneração. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui para ficar melhor para você conseguir visualizar, tá? Então são tarefas gratuitas, sem remuneração, tá? Porque senão fica muito fácil, né? É uma espécie de uma punição, né? Então você ainda vai ganhar para fazer isso, não faz muito sentido. É uma tarefa, então, tarefa gratuita sem remuneração e algo de interesse geral, tá? Então, sei lá, vai trabalhar em uma escola, em um hospital, uma entidade filantrópica, algo nesse sentido, por um período não excedente a 6 meses, tá? Então, a prestação de serviço comunitário tem uma duração máxima de 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneros, ou seja, estabelecimentos ali relacionados, né, com atividades assistenciais, de hospitais, escolas relacionadas a esse tipo de práticas, bem como em programas comunitários ou governamentais, tá? Então, o serviço comunitário ele tem que ser algo bom para a comunidade. As tarefas vão ser atribuídas conforme a aptidão do adolescente, tá? Então, ele tem que ter algum tipo de aptidão para exercer aquele exercício. Isso na teoria, tá, pessoal? Na prática, não costuma se observar tanto isso, não. Segredinho nosso aqui. Devendo ser cumprida durante uma jornada máxima de 8 horas semanais. Aí, a gente vê muito, né? O advogado, a gente se depara muito com essa situação. Sei lá, foi fixado que eu tenho que cumprir, vou chutar aqui um número, 400 horas. Tem como eu já cumprir isso tudo de uma vez para acabar rápido? Não. A legislação, ela fala, a jornada ela tem que ter duração máxima semanal de 8 horas, tá? Por semana, 8 horas por semana. O objetivo é justamente isso, pessoal. Ela tem que ter uma finalidade pedagógica. Tem que se cumprir aqui ao longo do tempo, justamente para garantir que nós vamos ter o efetivo cumprimento da medida, e não apenas isso, que vai ter realmente um caráter pedagógico, de fazer
o menor infrator refletir sobre os seus atos. Ele acaba com isso tudo de uma vez, pode ser que não gere esse tempo de reflexão que a lei exige, tá? E aí a lei fala aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis também, tá? Só que, nesse caso, não pode prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Uai, Vitor, mas como assim trabalho? Só lembrando aqui que a nossa Constituição e o ECA autoriza o trabalho para o menor em situações excepcionais. 14 anos na condição de aprendiz, a partir dos 16 anos, qualquer trabalho, exceto aquele que seja perigoso, penoso, insalubre ou noturno, que não se adeque ali à sua posição de desenvolvimento. Mas se não prejudicar a jornada normal de trabalho, principalmente se não prejudicar a escola, o juiz pode fixar essa medida aqui da prestação do serviço comunitário, tá? Nós temos uma outra medida chamada de liberdade assistida. Na liberdade assistida, o ECA fala que ela vai ser adotada sempre que se afigurar, que se mostrar a medida mais adequada para fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. O que é isso? O adolescente ele vai estar livre, tá? Mas ele vai ter que observar aqui uma espécie de uma supervisão de um adulto responsável que vai ser indicado pelo juiz. Então, basicamente isso. Ele está livre, ele está em gozo da sua liberdade, mas ele vai ser observado por um adulto e esse adulto ali vai fazer relatórios, acompanhamentos para mostrar como é que está se dando o desenvolvimento deste menor infrator, deste adolescente, tá? Quem é essa pessoa? Quem é esse adulto? O ECA fala que a autoridade deve designar uma pessoa capacitada, tá? Então, pode ser alguém, por exemplo, da área ali da assistência social, pode ser, às vezes, um familiar, né, que tem uma estrutura melhor, vai depender muito do caso, tá? Inclusive, essa pessoa, ela deve ser recomendada por uma entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida, uma informação importante, diz respeito ao seu prazo, tá? Ela tem um prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogado, ou seja, pode colocar mais tempo, o juiz coloca 6 meses, depois mais 6 meses, assim como pode ser afastada, né? O revogar é o mesmo que cancelar, tá? Ela pode ser cancelada ou substituída por outra medida, se a gente verificar ali que ela não está sendo suficiente. Só que para substituir essa medida tem que ouvir o orientador, que é esse adulto, essa pessoa capacitada responsável, tem que ouvir o Ministério Público e tem que ouvir o defensor, o advogado ou o defensor público. Tem que lembrar, pessoal, a medida socioeducativa, ela pressupõe a ocorrência de um processo, tá? Então, a pessoa vai ser, o infrator, ele tem que estar assistido por um advogado. E aí o ECA ele vai listar aqui um pouquinho das atribuições do orientador. Incumbe ao orientador, com o apoio da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, tá? Encargo é sinônimo aqui de deveres. Entre outros, então esse rol aqui é um rol exemplificativo, tá? Essas hipóteses aqui, elas não são taxativas, podem surgir outras situações aqui fixadas pelo juiz. Promover socialmente o adolescente e a sua família, fornecendo orientação, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência social. Supervisionar a frequência e aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive a sua matrícula, tá? Isso aqui é uma informação bem importante. Diligenciar no sentido de profissionalização do adolescente e sua inserção no mercado de trabalho. Então, ele pode contribuir ali para a profissionalização, auxiliar, por exemplo, com a matrícula num curso técnico, buscar oportunidades de trabalho para esse adolescente e apresentar um relatório do caso em que ele vai indicar ali como está se dando a evolução ou não deste adolescente. Sendo bem sincero para vocês, a liberdade assistida, até por conta da dificuldade ali de estrutural do Poder Judiciário, de reunir profissionais competentes, e competentes que eu digo de pessoas com atribuição para prestar esse tipo de encargo,
ela acaba sendo muito deixada de lado na prática. Era uma medida que poderia ser mais utilizada, mas por conta dessas dificuldades financeiras, estrutural, por falta de pessoal, acaba não sendo tão utilizada quanto deveria, tá? Então, até por isso, assim, por exemplo, para fins de prova, não é uma medida que costuma cair tanto. Uma observação em relação à prova diz respeito a essa questão da duração, tá? O ECA ele não fala de uma duração máxima, só fala que ela tem uma duração mínima de 6 meses, mas que pode ser, inclusive, prorrogada. Nós vamos ter um outro regime aqui, que é o regime de semi-liberdade. A semi-liberdade, ela se equivale ao que para o adulto seria o regime semi-aberto. A pessoa tem um pouco mais de liberdade do que teria, por exemplo, se estivesse entre as grades, vamos dizer assim, no caso do adulto, tá? Durante o dia vai exercer ali atividades laborais, de estudo, enfim, leitura, trabalho, e à noite ela se recolhe ali, no caso do adulto, repito, no estabelecimento fechado, na cela e tudo mais. A semi-liberdade seria como se fosse o semi-aberto, só que voltado para a figura do adolescente, do menor infrator. Esse regime de semi-liberdade, o ECA fala que ele pode ser determinado desde o início, ou seja, o juiz ele não precisa esperar que ele passe por outras medidas antes, uma advertência, um serviço comunitário, uma liberdade assistida. Não. Dependendo da gravidade ali do fato, das circunstâncias do caso, o juiz já pode fixar de cara, tá? Ou ele pode ser fixado como uma transição para um meio aberto. O que seria essa transição? Imagina, por exemplo, o caso do adolescente infrator, que ele, praticou ali uma situação grave, tá? Então ele estava no cumprimento do regime da medida socioeducativa de internação. Ao invés de colocar de uma vez em liberdade, o juiz pode colocar na semi-liberdade, para que ele comece a se adaptar, a ter um pouco mais de liberdade. Para que a gente... Primeiro ele está ali num regime com mais restrição ao seu direito de ir e vir. De repente o juiz já coloca ele solto de uma vez. Então, para evitar que possa haver ali uma dificuldade adaptativa a essa nova vida em sociedade, o juiz ele pode colocar ele como transição na semi-liberdade, tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado, porque na semi-liberdade é possível que ele realize atividades externas. Questões de trabalho, de frequentar cursos, por exemplo, e o dado importante, não precisa de autorização do juiz. Cabe ali a direção do estabelecimento onde ele está na semi-liberdade autorizar esse exercício das atividades externas, tá? Então ele não precisa de autorização do juiz, não precisa de autorização dos juízes. O ECA fala também que durante a semi-liberdade vai ser obrigada a escolarização e a profissionalização, então ele tem que fazer atividades escolares, atividades profissionalizantes, devendo sempre que possível serem utilizados os recursos existentes na comunidade, promover realmente essa integração. Outra informação importante é que a semi-liberdade ela não tem um prazo determinado. Tá? Então o juiz ele não tem um prazo determinado de quanto ela tem que durar. Aí a gente vai aplicar aqui eventuais lacunas, aquilo que se aplica em relação à internação, que é o que a gente vai comentar agora mesmo. Tá? A internação realmente gera algumas dúvidas, algumas polêmicas, ela está prevista no artigo 121 e diante do ECA. E a internação é como se fosse, assim, grosso modo comparando, com a pena privativa de liberdade do adulto, tá? Realmente é como se fosse a prisão, só que do menor infrator. O artigo 121 do ECA fala que a internação constitui uma medida privativa de liberdade, só que ela fica sujeita àqueles princípios que a gente viu na aula anterior. Brevidade, ela não pode durar muito tempo. Excepcionalidade, ela tem que ser praticada em último caso e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quer dizer, esse pressuposto de que o menor infrator é uma pessoa que está se desenvolvendo, que está na fase de errar, que pode aprender com os seus erros. Durante a internação, ele pode realizar atividades externas, tá? A critério da equipe técnica da entidade, salvo se houver ali uma determinação judicial em sentido contrário.
caso, por exemplo, de um menor infrator que ostenta uma periculosidade maior, não é o conceito mais próprio, mas enfim, só para você entender, que ostenta uma periculosidade maior, pode não ser benéfico, pode ser arriscado colocar ele em liberdade, ainda que para realizar atividades externas, ainda que de forma provisória. Então, o juiz pode determinar a proibição de que ele realize atividades externas. A internação, esse parágrafo aqui é muito importante, não tem um prazo determinado. Tá? Então, o juiz ele não fala, vai ficar internado por 1 ano, por 1 mês, por 2 meses, por 3 meses. A lei não fala isso, tá? Só fala que ela tem uma duração, que ela tem que ser reavaliada, ou seja, o juiz vai falar se deve ser mantida ou não a cada 6 meses. Cada 6 meses, o processo tem que ir para o juiz falar se é o caso de manter a internação ou não, tá? Então ela não tem um prazo fixo, o juiz na hora de fixar a internação, ele não vai falar se a internação vai durar por 1 ano, por 2 anos, não. Ela tem esse período ali de a cada 6 meses, o juiz tem que reavaliar se ela continua necessária ou não. E em nenhuma hipótese, esse prazo pode exceder a 3 anos. Vitor, mas ele matou 10 pessoas. Não pode exceder 3 anos. Tá? Isso que é o ponto que às vezes nas minhas aulas presenciais gera uma certa revolta nos alunos, mas é o que a lei estabelece. E por que a lei estabelece isso, Vitor? Por que apenas 3 anos? Porque ela considera a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. A finalidade da medida socioeducativa é, acima de tudo, pedagógica, não é apenas punitiva. Tá? Concordemos ou não, é a lei. Sed lex, dura lex, né? É a lei. Atingindo esse limite estabelecido nesse parágrafo anterior, ou seja, esse limite aqui de 3 anos, o que acontece, Vitor? O adolescente ele tem que ser liberado, tá? Ou ele pode ser colocado em regime de semi-liberdade, que seria aqui aquela transição, tá? Que nós falamos, que é o que normalmente os juízes optam por fazer, tá? Ou a liberdade assistida, né? Dependendo ali se a comarca tem estrutura suficiente para proporcionar a liberdade assistida. Em qualquer caso, a liberdade ela será compulsória aos 21 anos de idade. Isso aqui também é importante. O que é compulsório, Vitor? Já ouviram falar, por exemplo, da aposentadoria compulsória? Pessoa vou citar o caso aqui, por exemplo, de juízes, né? A aposentadoria compulsória do juiz é com 75 anos. Pode ser que o juiz ali com seus 74 anos, prestes a completar os 75 anos, esteja, assim, extremamente produtivo, lúcido e tudo mais, só que a lei obriga a sua aposentadoria compulsória. Mesmo que ele quisesse continuar trabalhando, não se admite. É algo compulsório, é algo obrigatório. É a mesma coisa que no caso do menor infrator. Não importa a gravidade dos fatos. Ele começou a cumprir quando tinha 20 anos, por exemplo. Deu 21, tem que encerrar. Ou, por acaso, aqui pode acontecer ainda não completou 21 anos, mas já deu 3 anos que ele está cumprido. Liberação compulsória, tá? Não pode mantê-lo ali, porque senão há o que nós chamamos de constrangimento ilegal. Então é um dado extremamente importante para nós, tá? Vitor, o que acontece se o adolescente está cumprindo ali uma medida socioeducativa e ao longo dessa medida socioeducativa ele vem em completa maioridade. Então ele tinha ali, começou a cumprir quando tinha ali seus, 17 anos. Fez 18 anos. E aí, a medida socioeducativa tem que ser extinta, tem que ser encerrada, tem que arquivar, o que acontece, Vitor? Não, tá? Como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê lá no seu artigo 2º, que em casos excepcionais a gente pode aplicar o ECA para o adulto, para aquele indivíduo que tem entre 18 e 21 anos, então se por acaso no cumprimento da medida socioeducativa ele completar a maioridade, o procedimento ele não vai ser encerrado, tá? Ele pode sim cumprir a medida socioeducativa sem problema algum. Isso acontece muito, inclusive, nos casos da internação, tá?
Em qualquer hipótese, a desinternação tem que ser precedida de autorização judicial. Então, o responsável ali pela entidade, pelo estabelecimento onde ele está internado, ele precisa da autorização do juiz para liberar, tá? Mesmo que seja no caso dessa compulsória, tá? Ou no caso aqui de atingir o limite desse período aqui de 3 anos. E o Ministério Público também tem que se manifestar, tá? Porque o Ministério Público incumbe aqui o dever de zelar por essas medidas. Uma situação importante é quais são os casos em que é cabível a medida socioeducativa de internação. Então, nós vamos tratar aqui da internação quando é um ato infracional cometido com violência, grave ameaça, tá? Mediante grave ameaça ou violência à pessoa, seria o ato infracional análogo ao homicídio, análogo ao estupro, casos, por exemplo, de extorsão, casos, por exemplo, de sequestro, a própria ameaça. Veja que a lei ela fala ameaça ou violência contra a pessoa. Então, se essa ameaça ou violência for direcionada a uma coisa, um objeto, por exemplo, via de regra, não seria uma situação apta a autorizar a internação, tá? Por reiteração no cometimento de outras infrações graves. Então, pode ser que, às vezes, ele nem tenha praticado, naquele contexto específico, um ato ali de grave ameaça ou violência à pessoa, mas ele já vem cumprindo diversas outras atos infracionais graves. Isso acontece muito, por exemplo, no caso do menor infrator envolvido com tráfico de drogas, com ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O tráfico de drogas, a gente precisa lembrar que a nossa Constituição equipara um crime hediondo, né? Ele tem um tratamento similar ao crime hediondo, então tem uma certa gravidade. Ou por descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente posta. Então foi imposta uma medida, sei lá, um serviço comunitário, uma obrigação de reparar o dano, e ele não cumpre de jeito nenhum e não tem justificativa também para não cumprir. O juiz pode aplicar a advertência nesse caso, certo? E aí, o ECA fala que essa internação ela deve ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecido à rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. O que o ECA está trazendo para nós aqui? Tá? Ele está trazendo para nós o que nós chamamos de individualização. Tá? Em hipótese alguma, um menor infrator pode ser mandado para o mesmo estabelecimento de um adulto. Tá? Não pode, muito menos na mesma cela que um adulto. Tá? E mesmo que seja mandado para um estabelecimento destinado ali a receber menores infratores, a lei determina que haja uma separação de acordo com a idade. Então, os mais velhos têm que ficar separados dos mais novos, de acordo com a compleição física, quer dizer, os mais fortes ali um pouco separados dos mais franzinos, né? A gravidade da infração, então aqueles que cometem atos mais graves não podem ficar juntos daqueles que cometem atos menos graves, mas isso, infelizmente, é uma previsão da lei, tá? Porque a nossa prática acaba decepcionando nesse sentido. Faltam vagas em muitos desses estabelecimentos, faltam estabelecimentos adequados e aí acabam que eles ficam colocados todos juntos mesmo, sem nenhuma distinção. É a triste realidade do nosso país, tá? E aí, só para a gente finalizar, o menor infrator, apesar dele não responder pela prática de crimes, né, ele também vai ter alguns direitos assegurados, tá? Então ele pode entrevistar-se ali com o representante do Ministério Público, pessoalmente, né, para tratar um pouco da situação dele. O representante do Ministério Público, inclusive, pode comparecer, não só pode, como deve comparecer aos estabelecimentos ali do cumprimento das medidas socioeducativas para fiscalizar o cumprimento dessas medidas, para saber em que condições elas estão se dando. Peticionar diretamente a qualquer autoridade. Então, ele pode, por exemplo, fazer um habeas corpus se estiver internado, tá? Pode informar para o juiz ali que ele está carecendo de direitos básicos. Ele pode avistar-se reservadamente com seu defensor. Então, o defensor chega para conversar ali com ele e não pode ter segurança, policial penal, ninguém. É um defensor com o menor infrator, tá? Ele deve ser tratado com dignidade e respeito, tem que ser informado da sua situação processual, sempre que ele quiser saber como que está o processo, ele tem essa assistência jurídica, tá?
habitar alojamento de condições adequadas de higiene e salubridade, que infelizmente a gente não verifica tanto na prática, é muito parecido aqui com o contexto das penitenciárias, tá? Receber escolarização e profissionalização, realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ter acesso aos meios necessários à higiene e acesso pessoal, tá? Nós vamos ter situações aqui de ter acesso aos meios, né, de comunicação social. Ele pode receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que deseje. Então, ele não pode ser obrigado a seguir nenhum segmento religioso ali dentro. Manter a posse de seus objetos pessoais e dispor do local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventuras depositados em poder da entidade, receber, quando da sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade, tá? Em nenhum caso haverá sua incomunicabilidade. Isso acontecia muito durante a ditadura militar. Os presos os presos políticos, né, eram mantidos incomunicáveis, não conseguiam falar com a família, não conseguiam falar com o advogado. Hoje o preso, o menor infrator, ele pode receber ali visita, atendimento da sua família, tá? Existe até uma discussão com relação à questão do direito à visita íntima, se o menor infrator teria esse direito. A legislação não é muito clara nesse sentido, mas o entendimento é de que, caso ele seja casado ou esteja em uma situação de união estável, seria possível. Ou seja, a partir dos 16 anos, se tiver o casamento ou se tiver a união estável, ele poderia receber a visita íntima, tá? Mas é um tema polêmico. E a autoridade judiciária pode suspender de modo temporário, não de modo definitivo, a visita, inclusive do pai ou responsável, se tiverem motivos sérios ali de que isso poderia prejudicar os interesses do adolescente. Então o pai e a mãe estão indo ali para violentar, para levar droga, então alguma coisa errada, estão indo ali para fazer algo errado, algo que possa prejudicar esse adolescente. Essa visita pode ser temporariamente suspensa, tá bom? E para toda pessoa que está privada de liberdade, para toda pessoa que está cumprindo penas, no caso dos adultos, ou medidas socioeducativas, é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos seus internos. Não pode agredir, não pode torturar, tem que dar alimentação, tem que dar segurança. Hoje, inclusive, pessoal, no caso de detentos, de pessoas que morrem em estabelecimentos ali onde estão sob a custódia do poder público, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que isso gera um dever de indenização. O poder público pode ser obrigado a indenizar o familiar, a família, ou o próprio preso, o próprio internado ali, vamos dizer assim, se por acaso ficar constatada que houve uma omissão do poder público em relação ao dever de assegurar a segurança desse custodiado, certo? Então nós encerramos aqui a abordagem sobre as medidas socioeducativas. Eu espero que tenha sido um vídeo produtivo para você. São quase 40 minutos de aula. A gente falou aqui dos principais pontos. Eu agradeço demais a sua atenção e no próximo vídeo a gente dá continuidade aqui ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.